Como fazer uma oração atenta? Segundo Santa Teresa de Ávila, em um de seus escritos, intitulado Castelo Interior, ela vai nos dizer, em primeiro lugar, que a oração é um trato a sós com Deus. Ou seja, a oração é um momento em que nós devemos estar a sós com Cristo e ali falar para Ele as coisas do nosso interior, do nosso coração. E buscar assim conhecê-lo, para que através desse conhecimento nós possamos então amá-lo. E Santa Teresa diz que esse caminho de conhecimento e de amor que se dá na oração, ela é um caminho de interiorização. Ela é um caminho interior, que ela dividiu em etapas. Então, na medida em que se cresce nessa interiorização, se cresce também nesse conhecimento e nesse amor, principalmente nesse amor. Então, Santa Teresa coloca 3 coisas que nós precisamos fazer para ter essa oração mais interiorizada e, consequentemente, esta oração mais atenta. E ela chama de 3 considerações. A primeira delas é nós considerarmos com quem nós falamos. E a própria santa, ela diz que, infelizmente, nós corremos o grande erro, nós temos a grande tentação de, quando nós vamos para a oração, nós falarmos com Deus como nós falamos com qualquer pessoa, com um empregado, um subalterno, alguém assim que em relação a nós não tenha assim grande importância ou relevância. Então ela coloca esse ponto da consideração de com quem se fala. Então veja, na oração nós estamos falando com a Santíssima Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Numa oração como a Ave Maria, nós estamos falando com a Santíssima Virgem Maria. Quando nós rezamos o Santo Anjo, nós estamos falando com o nosso anjo da guarda. Ou seja, em cada uma dessas situações, em primeiro lugar, nós nos convencemos da grandeza e do respeito que nós devemos dar a cada uma dessas pessoas. O respeito maior, é claro, a Deus. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós temos consciência de que naquele momento nós estamos falando com a pessoa do Pai, com a primeira das pessoas da Santíssima Trindade. Quando nós estamos no Santíssimo, quando nós estamos comungando, nós temos consciência de que nós estamos falando com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com o Verbo. Quando nós rezamos uma oração ao Espírito Santo, temos consciência que estamos falando com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E que dignidade, que respeito nós não devemos ter para com cada uma dessas pessoas. E o mesmo se segue para a Virgem Maria, o mesmo se segue para os santos, o mesmo se segue para o nosso anjo da guarda. Então essa é a primeira coisa que Santa Teresa pede, que nós tenhamos a consideração de com quem se fala. A segunda, a consideração do que se fala. Ou seja, nós precisamos buscar entender cada vez mais as orações que nós fazemos. Entender uma oração como o Pai Nosso, entender uma oração como Ave Maria, entender uma oração como Glória ao Pai, entender uma oração como o Salve Rainha, entender uma oração como Alma de Cristo, porque se nós não entendemos aquilo que nós pedimos, isso não produzirá em nós um desejo, uma vontade de receber aquelas coisas que nós estamos pedindo na oração. Né? Um rápido exemplo aqui. Quando nós iniciamos o Pai Nosso, nós não nos deparamos para pensar na grandeza que é a oração do Pai Nosso. Isso se dá desde o início, quando nós chamamos a Deus Pai de Pai Nosso. Veja, Deus Pai é nosso Pai. E Ele é nosso Pai por graça, pela graça que nós recebemos de seu Filho unigênito,
nosso Senhor Jesus Cristo, pelo batismo que nós recebemos em nossas almas, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. Se nós parássemos para pensar nisso, isso já daria o tom, o verdadeiro tom, da oração do Pai Nosso. Então veja, a segunda coisa é nós termos consciência daquelas coisas que nós estamos a pedir, né? A consideração do que se pede. Porque se pede por simplesmente pedir, sem consciência daquilo que se pede, não há o concurso de uma outra potência da nossa alma, que é a vontade. E é exatamente a vontade que vai aplicar a nossa inteligência a ter atenção no ato da oração. Então, muitas vezes, o motivo de nós nos distrairmos na oração é porque nós não sabemos o que estamos a rezar. Então, precisamos ir atrás dos meios que possam nos ensinar a profundidade dessas orações. E a terceira, vai dizer Santa Teresa, é a consideração de quem fala. Ou seja, na primeira consideração, nós enxergamos a grandeza de Deus, nós enxergamos a santidade dos santos, nós enxergamos a importância, a relevância, a honra do nosso anjo da guarda. Na terceira consideração, nós olhamos para nós. E quem somos nós? É exatamente aquilo que a oração da Ave Maria está tentando nos ensinar. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Então, o que nós somos? Nós somos pecadores. Nós somos almas frágeis. Nós somos almas enfermas. Nós somos almas miseráveis, que estamos diante da presença de um Deus grandioso, que estamos pedindo a intercessão de um santo, de um grande santo, que estamos recorrendo às intervenções do anjo da guarda. Mas nós precisamos colocar no nosso lugar, enxergando a nossa pequenez, enxergando a discrepância entre a nossa pessoa e a pessoa da Santíssima Trindade, as pessoas da Santíssima Trindade. E isso deve gerar em nós a humildade. Então, segundo Santa Teresa, se nós fizermos essa tríplice consideração, a consideração de com quem se fala, a consideração do que se fala e a consideração de quem fala, nós inevitavelmente alcançaremos na oração uma atenção cada vez maior. Que Deus abençoe você e que lhe ajude a crescer e progredir neste caminho tão necessário para cada alma humana, o caminho da vida interior.